Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um programa da série do mês da Consciência Negra, da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. Hoje recebendo como convidada a professora doutora Zilda Martins, para falar de cotas, enfim, educação, letramento nesse campo da igualdade étnico-racial e trazer para o seu conhecimento também, né, os trabalhos literários que ela desenvolveu nos últimos anos. Participando desse programa também, a colega e jornalista Sandra Martins, nossa colega aqui na Associação Brasileira de Imprensa. Primeiro, boa noite para a professora Zilda. Tudo bem, professora? Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que te agradeço, Marcos. Muito obrigada. Tá certo. E a Sandra, né? Mais uma vez juntos aí. Olha a Kojira aí, gente! Boa noite, Marquinhos, boa noite, professora Zilda. Muito agradecida de estar nesse momento, né, com a nossa diretoria aqui da BI, falando sobre questões étnico-raciais, né, e com a senhora, que é uma pessoa fantástica, que eu admiro muito. E vamos lá. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço imensamente, um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, eu esclareço que esse programa não é um programa que possa vir a ser classificado como nepotismo, porque Sandra Martins e Zilda Martins não são parentes, ela não tem parentesco, né? Não tem nada disso aqui, tá? Não nos leve a mal, é apenas uma coincidência. Esse programa está sendo gravado no dia 21 de novembro, né? No mês da Consciência Negra. A professora Zilda Martins é doutora e mestre em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ECO, da UFRJ. Pós-doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris, com Bolsa CAPES de 2019. Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, é professora colaboradora da Escola de Comunicação da UFRJ, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária, a LEC ECO da UFRJ, e fundadora e coordenadora do Grupo de Estudos Muniz Sodré sobre Relações Raciais e também dialoga com temas como a comunicação, mídia, comunicação comunitária, hegemonia e contra-hegemonia, com foco em relações raciais, políticas públicas de ações afirmativas, cotas raciais, racismo e negritude. Bom, eu queria passar a palavra para Sandra Martins para fazer a primeira pergunta para a professora Zilda, até porque a dona Raquel deve estar vendo esse programa e ela vai puxar a minha orelha, né, se eu tiver a petulância de usar a palavra antes da palavra da Sandra. Está com você, Sandra. Obrigada. Dona Raquel é minha mãe, tá? Para vocês ficarem sabendo. Grande, tudo bem? Um abraço. dona Raquel. Beijo, a senhora ensinou direitinho o seu filho aí. Mas vamos lá. Professora, eu tenho muita curiosidade, né? Primeiro que a senhora falasse do seu livro, né? Que é a sua tese de doutorado, para depois a gente estar comentando outras coisas, né? Puxando outros assuntos. Mas eu queria que você falasse um pouco rapidamente sobre esse seu trabalho, que para mim foi ímpar, mas o povo tem que conhecer. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, Marcos. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, eu queria repetir que é uma honra, agradecer o convite, e sim, com muita alegria, eu posso falar sobre o meu trabalho. Só uma pequena correção, esse livro, que por acaso está aqui, Cotas Raciais e o Discurso de Mídia, né? Ele não é resultado da tese de doutorado, mas sim do mestrado. Né? É engraçado que muita gente pensa que esse livro é da tese. Eu gostei muito de escrevê-lo. E, assim, algumas pessoas colocam, mas do mestrado, normalmente o mestrado a gente ainda não está pronta para pesquisa, ainda é o início, né? Assim, a gente está aprendendo a fazer pesquisa no mestrado. Como que você fez o livro do mestrado? Eu achei que fosse do doutorado, as pessoas questionam. Mas eu quero dizer que eu gostei muito, eu tive o Muniz Sodré, o professor Muniz Sodré, como orientador,
né? Assim, o grande privilégio de ter o Muniz Sodré como orientador. E como co-orientador eu tinha o Marcelo Paixão. Então, assim, eu estava muito bem acompanhada, foi um grande acolhimento dos dois, né, grandes mestres, e o resultado foi esse livro, que, assim, na verdade, ele ficou enxutinho, a dissertação. Eu devo dizer que é mais fácil, eu estou com o livro da tese encaminhado, mas eu queria dizer que foi mais fácil fazer esse aqui do mestrado do que o da dissertação, do que o da tese. Por quê? O mestrado são apenas 2 anos, passa rápido, né? Então, foi fácil, foi um apanhado de autores e de temas, sempre voltado para as relações raciais, né? Para as ações afirmativas. Aqui eu analisei jornais que trabalhavam com a temática das ações afirmativas, e era uma linguagem completamente dual, né? Era uma linguagem dicotômica, né? Do contra e do a favor das cotas. E eu foco exatamente nisso. Como que um jornalista que é responsável pela formação da opinião pública, ele não percebe que o seu papel é minimamente historicizar. Por que cotas raciais? Por que ações afirmativas? Né? Antes de cotas raciais, por que ações afirmativas? Porque no Brasil se propôs as ações afirmativas e, especialmente, as cotas raciais. Então, assim, o meu grande questionamento nesse livro é esse, a falta de historicização da mídia que transformou uma temática da maior importância num tema dual, maniqueísta, dos contrários e favoráveis. E, assim, é interessante que eu li recentemente, não me lembro exatamente qual foi a fonte, mas que alguns intelectuais passam vergonha até hoje por terem assinado a lista dos contrários às cotas, né? E, assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eles pedem desculpas até hoje, né? Foi um equívoco. Não, aqueles que ainda conseguem reconhecer que foi um equívoco, ok, mas, de todo modo, né, não precisava ter passado por isso, era só minimamente perceber a história do país, é de dívida, foi de dívida, é de dívida até hoje. Né? A relação, o que se constituiu com a população negra, né, está aí, continua com a dívida. É preciso que se repare, é preciso que se olhe para a população negra com seriedade, né? Como que os africanos que vieram de África para cá, sequestrados, porque foi isso que aconteceu, né? E que gerou toda essa população, e que foi gerando, né, todo um processo de branqueamento no meio do caminho, com a importação com a exportação, não, com a importação mesmo, de europeus para tentar branquear a população. Assim, né, como é que não se tem um olhar, não se teve um olhar, e não se tem até hoje para essa população? Então, as ações afirmativas é o mínimo, né, que se tem no Brasil hoje, é uma política pública da maior importância, fundamental, né, é urgente e necessária, mas, assim, é o mínimo diante do que acontece, diante da história. Né? Então, eu gostei muito de fazer esse livro, e ele está aí, eu estou ainda tentando escrever o livro da tese. Agora, só me fez pensar, só um segundinho aqui, eu fiquei curiosa com uma outra coisa, porque assim, me parece que as ações afirmativas, né, na modalidade de cotas raciais, me parece, a senhora vai dizer se eu estou errada ou não, me parece que essa é a primeira lei, depois de 1888, que efetivamente vai focalizar na questão do negro. E aí, esse interregno? O que a senhora acha? Então, na verdade, a lei das cotas, as ações afirmativas, elas são resultado de uma luta política da população negra, dos movimentos negros, é preciso que se diga. Não surgiu do céu, não caiu pela bondade do governo brasileiro, foi uma conquista, né, da população negra, que se reunia em várias regiões,
várias regiões do país, numa luta contra a discriminação racial, contra o racismo e pelo reconhecimento pela educação, né? Então, o resultado desse conjunto de lutas regionais acabou indo para a universidade, para o Congresso em Durban, né, na África do Sul, em 2001, né, e resultou na lei, resultou numa promessa do governo brasileiro de instituir algum tipo de política pública. Então, a lei das cotas nada mais é do que o resultado de uma forte luta, né, da população negra, né? E assim, e mesmo a despeito dessa luta da população negra, foi muito rechaçada, continua até hoje, é bizarro, porque foi julgada constitucional por unanimidade pelo STF em 2012, né? Tanto é que está completando 10 anos e passa por um processo de avaliação, e mesmo assim, mesmo depois de ter sido julgada constitucional, alguns intelectuais desses mesmos que assinaram o manifesto contrário ainda questionava a inconstitucionalidade das cotas, né? Esse argumento de divisão do país é o argumento mais bizarro, porque o Brasil era literalmente dividido. Na verdade, assim, né, era um privilégio, existia um grupo que não se autonomeia como grupo, mas é um grupo dominante, é um grupo branco, né, que simplesmente ignora todo o resto. A diferença não existe. E a mídia, a mídia é a grande responsável por isso, porque simplesmente respalda essa consciência, né, esse apagamento histórico, essa consciência de grupo superior e de grupo inferior, e vai formando opinião. E o que é muito grave, porque a mídia é formadora do imaginário. Então, todos nós crescemos com um determinado imaginário. É difícil mudar, né? E dizer que isso é racismo estrutural também é uma questão, porque aí racismo estrutural passa a ser tudo. É quase como se fosse uma desculpa. Isso não pode mexer porque é racismo estrutural, né? Faz parte da estrutura. Opa, se faz parte da estrutura, então não se pode fazer nada. Não, então a gente tem que ter cuidado, inclusive, com esse conceito, que é um conceito do Silvio Almeida, obrigada. E que é muito bem feito o livro dele, argumentos muito bons, mas assim, ele está sendo utilizado de uma forma perversa para justificar a existência de um racismo estrutural e que, portanto, não se pode fazer nada. Mas a gente pode sustentar também o argumento do professor Hélio Santos, né, que força e fala no racismo sistêmico, né, que é aquela situação em que ele não acaba, ele não vai acabar, né? Você combate e ele volta de outra forma, mais forte ou mais fraco, e você reconhece que ele existe e tem que estar alerta o tempo todo, né? 24 horas, não pode ter descanso, porque ele vai ressurgir em algum momento, né, como uma contaminação, tentando contaminar o corpo. Ainda sobre o papel da imprensa, vocês da imprensa, né? Esse jargão agora foi criado, vocês da imprensa, eu queria dizer o seguinte: nós, jornalistas da COGIRA, da Comissão de Igualdade Étnico-Racial, ligada ao Sindicato dos Jornalistas, que estamos também atuando na ABI, fizemos uma proposta esse ano na discussão da cláusula trabalhista e colocamos, né? O sindicato aceitou, né? E foi posto na cláusula, se não me falha a memória, é a cláusula 14, estabelecendo cotas para profissionais, jornalistas negros e negras nas redações, de 30%. Óbvio que isso foi ignorado pelos patrões, mas eles podem ter certeza, essa pauta não vai sair mais da reivindicação enquanto isso não for definido, né? Mas a empresa tal contrata. Não, nós não queremos a empresa tal. Nós queremos todas as empresas, né, com jornalistas
pretos, né, negros e negras nas redações para definir melhor essa pauta, né? Porque sem a discussão de pauta, na discussão de pauta que se estabelece, vamos colocar assim, a censura. O chefe não diz mais para você isso pode, isso não pode. A definição é na pauta. Ó, o recorte é isso aqui, é isso que a gente quer, você vai fazer essa pergunta, né? E quando você não tem um jornalista que esteja habilitado para falar daquela situação, a pauta vai passando. Mas por que você tem que lembrar do Dia da Consciência Negra? Tem chefia que pergunta isso. Tem chefia que pergunta isso, né? Qual é a importância, né? O que a gente vai fazer no Dia da Consciência Negra? Tem chefia que pergunta isso. Então, é uma situação que eu gostaria de ouvir a sua análise, professora Zilda. Nós da imprensa. Nós da imprensa. Então, eu acho importante e necessário, porque, veja, a população negra representa 50 e tantos por cento, 56% da população brasileira, e, como tal, esse mesmo percentual deveria estar nos cargos de poder, nas redações de jornais, nos cargos em toda a sociedade, em todos os setores da sociedade civil, né? E, no entanto, não é isso que se vê, né? Na universidade, eu acho que a gente teve um ganho inegável, é importante que se diga, as ações afirmativas com certeza representam um avanço importante, mas ainda estamos muito longe do ideal. O ideal é realmente que tenhamos pelo menos meio a meio. E aí eu me lembro aqui do Milton Santos, que ele diz que o que o grupo branco coloca como direito, né, não é direito, é privilégio, né? Porque se a educação ela não existe para todas as pessoas em pé de igualdade, ela deixa de ser um direito, ela passa a ser privilégio. Porque se a moradia só existe para alguns e não para outros, aqueles que têm direito à moradia, eles, na verdade, estão revestidos de privilégios. Por que as pessoas não têm aonde morar? Da mesma forma, se uma determinada população, uma população branca, ela tem pleno emprego ou quase, né, elas estão ocupando as redações de jornais, os cargos públicos ou os cargos de chefia nas empresas, nas grandes empresas, né? Isso passa a ser privilégio, é privilégio branco. A gente sabe perfeitamente como é que isso funciona, né? A chamada boa aparência, entre mil aspas, ela sempre funcionou para barrar as pessoas negras, né? É o tal do racismo que o Muniz chama de camaleônico, ele é escorregadio, ele esconde e aparece, ele esconde e aparece. Então, quando se fala de uma aparência X, né, mas quem disse que uma aparência assim é mais interessante do que uma aparência assado? Então, é preciso resgatar a beleza da população negra. E aí entra a questão da negritude, né? Com o Aimé Césaire, com o poeta Aimé Césaire, que fala do se ver na história, de ver a história dentro da história, né, da consciência negra e da ação política. Então, acho que o que vocês estão fazendo é, de fato, uma ação política, parabéns, e vamos torcer para que, efetivamente, né, as empresas contratem de igual para igual, efetivamente, sem questionamento, porque não cabe questionamento, né? Beleza. Sandra, mais uma pergunta para Posso? você, por favor. Vai lá. Então, professora, a senhora falou que eu achei muito importante nessa fala, que esse controle sobre a questão do emprego, do trabalho, né, é um privilégio ainda. E aí eu fico pensando no caso que aconteceu na Federal de Goiás, em Sim. que uma professora ela fez concurso para docência superior, na área de comunicação, e um candidato branco entrou com uma ação e o juiz federal falou assim, não, ele está correto, tira, não nomeia ela, desnomeou, e aí ela não pôde tomar posse e passou a vaga para o rapaz.
Então, assim, aí eu fico pensando, né, a quantidade de pessoas que vão investindo na sua vida, né, para poder estar neste lugar de formação superior. Numa das matérias que essa professora fez, eu vou até caçar o nome dela aqui, ó, ela coloca o quanto que é Gabriela Marques Gonçalves. Ela tirou em terceiro lugar, ficando entre os 5 candidatos aprovados. E aí ela fala o quanto que ela teve que investir para poder se dedicar à prova. E aí ela falou assim, eu tive que largar 2 empregos para poder me organizar, porque eu já tinha passado no concurso. Então, era só levantar os dados, as informações, os documentos. E aí eu lembrei que há alguns anos, ainda acho que foi 2017, 2018, que uma amiga passou num concurso federal, ela é da Fiocruz e passou por um concurso de docência, né? Ela pegou uma mesa gigantesca da casa dela, né? Eu e o marido dela estávamos enlouquecidos com tanto papel, tanta cópia que a gente tinha que fazer e separar os montinhos por data, por período, para depois fazer o reconhecimento. Aí eu falei assim, querido, o que é isso? Eu falei, Sandra, a gente leva essas coisas todas numa mala, porque eles exigem tudo. E aí essa professora teve que parar. E aí depois chegou e ficou assim, o que adiantou tanto investimento? Qual o recado que eles estão dando para a gente, professora? Ô, Sandra, é muito bem lembrado esse caso, porque isso revela o retrocesso. Isso revela, quando eu disse aqui que nós tínhamos tido muitos avanços no caso das ações afirmativas, isso revela um profundo retrocesso. Isso revela uma violência absurda. Né? É uma violência contra a pessoa, é uma violência que, quando acontece contra uma pessoa branca, isso causa comoção social. Em toda a sociedade, a mídia faz com que haja essa comoção social, né? Porque humaniza. Quando é com uma pessoa negra, isso é abafado, mas isso é uma violência. Você acabou de dizer, a pessoa perdeu 2 empregos. Imagina a dor, o sofrimento, imagina como essa pessoa está afetada psicologicamente. É a vida dela, é a profissão dela. Né? Então, entra com toda essa violência que é absurda e que não repercute. Né? Então, o que a imprensa, o que a mídia faz que não coloca isso no mesmo patamar de igualdade? Né? E aí, esse caso é muito emblemático, porque está num plano das ideias, está num plano da intelectualidade. A gente pode comparar, de certa forma, com casos de violência extrema, que é no caso da morte. Quando morreu um psiquiatra branco no Leblon, a sociedade parou diante de tamanha violência. Foi muita comoção. Morrem todos os dias jovens brancos, são assassinados, crianças, jovens, profissionais, como foi o caso do músico, com 80 tiros do Exército. Sim, o que a sociedade faz? Veja, o que a mídia faz? Porque a sociedade é reflexo da mídia, a mídia é reflexo da sociedade. Mas, assim, se não há esse encaminhamento midiático, do ponto de vista da profundidade da questão, isso passa. A população negra está sempre em desvantagem, porque a mídia não interessa. A mídia está do lado do grupo hegemônico, do poder, e o poder no Brasil é branco. Né? A televisão brasileira é branca, o governo brasileiro é branco, entendeu? É masculino branco. Vamos ver se agora, com o Lula, a gente espera realmente que comece a mudar minimamente essa estrutura, porque é muito perversa. É o homem que está no poder, é o branco que está no poder, e o resto é resto. Mas, chamando a atenção para o próximo governo, eu acho importante destacar o seguinte: não basta só o governo do presidente Lula criar o Ministério da Igualdade Racial, estabelecer ações, colocar dinheiro, recursos, né, pessoal para trabalhar, se essas mesmas ações não forem replicadas para estados e municípios. Porque não adianta só um ente federado tratar de um problema tão sério como esse. Né? Então, é importante.
o próximo governo vai reverter essa lógica desse genocídio patrocinado por este atual governo que está aí, e a partir do dia 1º a gente vai reverter a coisa. Mas a gente tem que chamar atenção, aí eu acho que essa seria uma oportunidade, professora Zilda, para a gente alertar também nossos colegas do que está sendo feito nos estados. Aqui no Rio a gente sabe como é que está essa tragédia, né? Das chacinas, né? Chacinas e as balas achadas, né? É sempre o braço armado do Estado, né? Subindo as comunidades, e essas balas estão nos achando, né? E nas prefeituras, né? Qual é o trabalho que vai ser feito? Então, temos que olhar de uma forma mais abrangente e saber cobrar também, né? Isso de uma forma bem urgente, porque não adianta nada o governo federal atuar numa política e o governo do Estado incentivar a matança. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma questão muito séria. E eu acho assim que a gente está passando de um momento de barbárie para um momento de civilização. E a esperança é muito grande, mas a gente precisa compreender que não vai ter mudança, não vão ter mudanças como nós gostaríamos, como são necessárias, até porque esse governo não é um governo de esquerda, né? Esse governo que se instalou é um governo, é uma coalizão, né? Um governo de centro, não é o PT que vai estar no governo. Então, a situação é isso, eu acho que sai de um campo de barbárie e entra num processo civilizatório, mas a responsabilidade é de todo mundo e, evidentemente, que essa cobrança que você falou é fundamental e a educação é fundamental, porque assim, não tem sentido o Rio de Janeiro votar como vem votando repetidamente de forma errada, né? É assim, quando uma pessoa não consegue perceber que ela está dando um tiro no próprio pé, é muito grave, né? E assim, a gente volta também para as eleições passadas. Um negro votando em Bolsonaro é uma loucura, uma mulher votando em Bolsonaro é uma loucura. Então, assim, isso, é uma que na academia a gente chama de interseccionalidade, é uma superposição de opressão sobre aquela pessoa que ela nem enxerga. Ela não consegue nem enxergar. Então, ela acaba respaldando o opressor, e Fanon fala disso, né? No livro Peles Negras, Máscaras Brancas, Fanon fala do como o colonizado deseja estar na pele do colonizador, né? Porque ele é tão oprimido que ele deseja ter o que o colonizador tem, ele deseja o poder do colonizador, né? Ou seja, ele não se enxerga enquanto pessoa oprimida, violentada. Isso só acontece, segundo César, quando ele adquire consciência racial, né? E aí ele parte para uma ação política, né? Então, assim, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro é isso, é um desejo de reproduzir algo que é indesejável, que não é bom para ninguém. Então, assim, precisa de muita educação e de educação de base para que as pessoas realmente possam ter consciência de que lugar é esse que estão. E, assim, isso em todos os níveis. Você tem toda razão, não basta ser só no nível do governo federal. E aí eu fiquei pensando, aproveitando esse gancho, né, desse novo governo, como a senhora me coloca, dessa questão do centro, eu lembro que quando foi lançado aquele Juventude, era o Ministério, não é Ministério não, é a Secretaria de Juventudes, se fez um trabalho no Brasil inteiro sobre o genocídio da população negra. Só que o pessoal que era o projeto da CEPIR, e foi a única secretaria de status ministerial que aceitou assumir o compromisso, né, de trabalhar com esse programa. E aí eu lembro que eu participava na época do programa e tal, e aí eu perguntei para um colega da CEPI, e aí, mas por que a secretaria? Ele falou assim, a gente tem muita dificuldade de dialogar com os nossos ministérios, que é o que você está falando. A gente tem que estar dentro né, chegar até o município, chegar até o Estado, mas também tem que dialogar com os outros ministérios, porque senão fica tudo emparedado, fica tudo cerceado. E como a gente vai estar, né, como você bem colocou, né,
dentro de uma coalizão para poder o PT, né, enfim, o Lula, né, ele poder dialogar, estabelecer diálogos, né, e aí sim governar, tirar a gente desse lodaçal, vai ser uma complexidade, né? E é bom que haja essa complexidade, até mesmo para a gente poder sair do torpor, né, e dialogar. Sim, sim, até porque a sociedade ela não é estável, ela não é, ela é em constante disputa, né? Essa disputa de espaço, essa disputa de poder, ela precisa estar incutido nas nossas mentes, né? Senão nós não saímos do lugar, senão a gente nem sequer vai para o banco de escola. Para quê? Né? Se a gente não tiver a utopia da mudança e da disputa, é uma disputa, e quando eu falo de disputa, não é uma disputa sadia, é uma disputa mesmo por ocupação de espaço, né? Pelo direito à ocupação de espaço, né? E isso é fundamental. E aí, você falando dessa questão da governabilidade, né? Das condições de possibilidade de governabilidade, eu me lembro da universidade, volto para as ações afirmativas e para a universidade. Né? A universidade começou a adotar as ações afirmativas, né? Na verdade, assim, sem um debate. Né? A universidade começou a adotar ações afirmativas como uma formalidade, para cumprir a lei. Então, assim, muita gente, muitos alunos que entraram na universidade no início das cotas, elas tiveram dificuldades, né? Porque isso acabou gerando um tensionamento entre o real, né? Entre o fato e a realidade da universidade, né? Esse oficial, que é a universidade, e o fato, que eram os estudantes negros entrando na universidade, sem nenhuma estrutura de acolhimento, sem nenhuma estrutura de abertura. Eu me lembro que, quando eu participei da comissão de cotas para pós, né, a gente ouviu muita gente, muitos alunos, antes, né, de propor essas cotas. E eu me lembro que alguns alunos levaram cartazes, que eram trabalhos feitos de como eles se sentiam, e tinham coisas bizarras, do tipo o aluno que chegava atrasado, porque ele trabalhava para bancar a família e poder estar na universidade, que o professor questionava. Por que ele estava chegando atrasado? Porque a escola de comunicação é uma escola que não admite aluno chegar atrasado. Tinha aluno que colocava nos cartazes, eu me lembro que ele falava assim, mas como você não sabe inglês? Os nossos alunos, eles precisam saber inglês. Eles não podem estar aqui na escola sem saber inglês. Percebe a sutileza, o racismo, né? E a construção da inferioridade, a manutenção, a violência dessas falas. Então, assim, é muito cruel, porque é o não preparo, é o racismo atuando ali no cotidiano e o aluno negro tendo que lidar entre o sonho dele de estar na universidade, o direito dele de estar na universidade, e o oficial, né? Que é aquela coisa, senso comum, né? De manutenção do racismo. Isso eu estou falando, evidentemente, do início, eu não sei como está agora, acredito realmente que tenha mudado alguma coisa, até porque a minha pesquisa já coloca as ações afirmativas num outro patamar, quando eu falo que elas ressignificam o conceito da negritude, é por isso, é porque hoje a gente está formando alunos que já saíram da graduação, já passaram por essa violência bizarra, eles já entraram para a pós-graduação e agora eles assumem efetivamente um lugar de fala, eles se assumem enquanto sujeitos, eles não são mais objetos de estudos,
eles são sujeitos, eles próprios, e eles vão estudar sobre o que eles quiserem, vão pesquisar sobre o que eles quiserem. E essa negritude do estudante cotista, essa ressignificação, é porque uma vez na universidade, uma vez na pós-graduação, eles começam a produzir não só o debate, né, de igual para igual com o aluno branco, mas ele vai produzir também conhecimento. Ele está ali naquele lugar, naquele espaço, que era um espaço de elite até tão pouco tempo, né, produzindo artigos científicos, publicando artigos científicos em revistas importantes, revistas extremamente qualificadas pela Qualis. Ele vai estar ali produzindo dissertações, teses. Eles vão estar ali também produzindo debates nos congressos. E, assim, é importante colocar que em 45 anos da Intercom, que é o maior congresso de comunicação, né, do Brasil, da América Latina, eu acho, até o ano passado não havia um único GP, né, dedicado às relações raciais. Isso só aconteceu esse ano, e a gente realmente, é mais um avanço, a gente tem que comemorar no ano da consciência, no mês da consciência negra, a gente precisa falar sobre isso, porque foi uma conquista dos pesquisadores e das pesquisadoras negras, né? Então, assim, é um Professora, avanço. deixa eu só anunciar, e isso nos traz muito orgulho, porque sobre esse assunto, a Semana da Consciência Negra aqui na ABI, nós estamos trazendo também a entrevista com a professora Márcia Guena, uma das responsáveis pela implantação desse tema lá na Intercom, né? Então, eu acho que a gente está bom de pauta, né? Acho que a gente não perdeu o jeito, mas conversamos sim com a professora Márcia Guena, que explicou a importância do que está acontecendo agora. Ela usou uma imagem que para a gente foi muito interessante. Ela falou: Marco, aconteceu alguma coisa lá no céu nos últimos 6 meses, e depois de 10 anos nós conseguimos constituir essa mesa de debate no Intercom, né? E agora a gente conseguiu. A ABI, esse ano, implanta a Diretoria de Igualdade Étnico-Racial, ou seja, as placas tectônicas se moveram e a gente está avançando, não tem jeito, não tem mais como parar isso, não. Vai ser uma entrevista muito legal, vai estar disponível aqui também no canal. Professora Márcia Guena falando sobre essa luta para estabelecer esse debate no Intercom. Muito legal, fico feliz em ouvir isso. Eu preciso te dizer que a professora Márcia e o professor Paulo Vitor, eles foram os criadores, e eu tive a grande satisfação de estar junto com eles na construção, na proposta, né, de implantação desse GP, né, e que foi aprovado, e que a Márcia é coordenadora, o Paulo Vitor era o vice-coordenador, ele acabou saindo para se tornar professor em Portugal, veja, indo, isso. Né? E assim assumiu a vice-coordenação o professor Richard Santos. Então, assim, é um GP fantástico. Que legal, que legal. Pô, é bom saber que a gente está andando sempre em muita boa companhia. Nossa Senhora, eu nunca me senti tão bem acompanhado. Sandra, olha só aí. Preciso dizer que eu tive o prazer de estar em Recife, não, desculpa, em João Pessoa. João Pessoa, na Paraíba, né? Foi o último. Exatamente, na Paraíba, no primeiro ano de funcionamento do GP, apresentando o trabalho, debatendo muito com os bom. colegas, ouvindo os colegas, e assim, eu posso te garantir, viu, Marcos, que é uma potência imensa. Os pesquisadores e as pesquisadoras negras desse GP vão fazer ainda muito barulho, porque eles são muito bons. Sim. Elas são muito boas. E a ABI é o tambor. Pode bater na ABI, porque é um tambor que reverbera. É uma caixa de ressonância importante e nós estamos aqui à disposição. Sandra, mais uma pergunta com você, por favor. Então, aproveitando esse gancho, eu estava lembrando, a professora perguntou como que estava assim, como que está na graduação, né? Eu lembro que uma das... antes de eu fazer a pergunta, que é o seguinte, eu estou fazendo um doutorado, comecei meu doutorado na comunicação da UF esse ano. E eu sou a mais velha da turma e tal, né? Não tenho bolsa,
que é uma dificuldade para os mais jovens, mas aí eu consegui me aposentar, estou tocando a vida. Mas é uma dificuldade. Porque, por exemplo, eu lembro que numa das listas da Compós houve um questionamento que eu achei extremamente importante de uns pesquisadores falando, né, da dificuldade dos alunos cotistas de poderem estar dentro dos fóruns, né, dentro dos congressos, porque, por exemplo, João Pessoa, passagem é carésima. Eu queria ir, não pude ir. Então, assim, passagem cara, a administração de todo esse volume de dinheiro, né? A universidade até ajuda. Aí você gasta, por exemplo, R$3.000, a universidade vai dar 300, R$400 dali a 3 meses. Então, assim, são muitas as demandas. A questão do idioma ainda é uma dificuldade. Né? Ainda é, e eu não consigo entender por que a universidade pública federal, que, por exemplo, no caso da UF, tem o curso de nutricionista, né? Lá de nutrição e tal, tem o curso de letras, por que não é implementado dentro da graduação de todos os cursos, desses cursos eles servirem como o estágio para o pessoal que está sendo formado na letras? Por que o pessoal de nutrição não desenvolve projetos para o bandejão? Não que a comida seja ruim, mas também ninguém merece. Então, assim, são coisas que a própria universidade pode estar olhando para dentro dela e vendo assim, bom, isso aqui eu posso ajudar, aquilo ali eu posso ajudar. E o que me passa não há, a minha sensação, e a senhora vai me ajudar a pensar nisso, refletir rapidamente, é que se houver uma avaliação sobre a implementação das ações afirmativas na pós-graduação, eu não quero saber, não me interessa somente saber se a universidade começou a ser oxigenada, não somente com a epistemologia, com aqueles corpos negros, mas eu quero saber o que a universidade faz para reduzir essas desigualdades. O que ela, de fato, efetivamente, ela vai fazer? Ela tem gente, ela conseguiu colocar as cotas para o concurso para docente? Ela consegue fazer um planejamento em que o aluno que entra na graduação vai ter em todos os cursos uma formação, ou pelo menos um curso de interpretação e produção de texto acadêmico? Obrigada. Ô, Sandra, você tocou num ponto que eu acho fundamental, eu considero fundamental, e é nosso papel, sim, cobrar a universidade. Né? Primeiro, são as ações afirmativas, né? Não é cota racial, são as ações afirmativas. Que tipo de ação afirmativa é garantida para a permanência do aluno? Você falou desses cursos, a universidade realmente é um universo. Quando eu estive à frente da comissão de cotas na EcoPós, uma das propostas, eu e Raika esteve junto, uma das nossas propostas era que a Faculdade de Letras, né, oferecesse curso de línguas para os alunos candidatos cotistas que estavam entrando, né? Essa parceria da Faculdade de Letras com a Faculdade de Comunicação, até onde eu sei, não foi feita até agora. Né? Então, é isso que você fala, de repente o aluno precisa ir para um congresso, cadê a ajuda de custo? É bem verdade, e aí eu preciso dizer também que a universidade perdeu muita verba com o governo Bolsonaro. Então, assim, essa não é necessariamente, é preciso que se diga, não é apenas uma questão do aluno negro, das ações afirmativas. Quando eu era estudante, né, de mestrado e doutorado, eu ia para os congressos com a universidade pagando passagem, pagava, a universidade tinha recursos, porque o curso de comunicação da UFRJ é nota 7, é um dos melhores cursos do Brasil. Então, tinha recursos para proporcionar ao aluno ir para o seu congresso. Agora, eu acho que, para além da questão das ações afirmativas, das relações raciais, existe a questão do corte de verba, né? O que, evidentemente, não impediria o aluno, a faculdade, a unidade, de fazer convênio com outra escola para oferecer ao aluno de cotista um curso de língua, seja inglês, seja francês, o que ele escolher, o que ele possa escolher. Tem mais uma questão.
né? Um outro ponto que eu considero fundamental. E esses alunos novos que estão na pós-graduação estão começando a cobrar isso. Essa é uma luta. No meu grupo de estudos também a gente tem essa preocupação. É de mudar a grade curricular da universidade, ou de não mudar necessariamente, mas interferir na grade curricular, né? Porque até então continua sendo uma grade eurocêntrica, né? O que se vê na universidade são autores ocidentais, né? Então, assim, a gente trabalha com autores negros, intelectuais negras, no sentido de pressionar a universidade para que adote outros saberes, outros pensamentos. É o que o Muniz Sodré chama de epistemologia compreensiva, né? Muniz Sodré, Paulo Freire, alguns autores chamam assim, Boaventura de Souza Santos, Raquel Paiva, são vários autores que dialogam para falar dessa epistemologia. Essa é uma epistemologia compreensiva. O que é isso? Ela é feita a partir da vivência, considerando a vivência dos alunos, não apenas um saber construído na Europa, com uma realidade X, uma realidade completamente diferente da nossa realidade. Não, nós também temos condição de trabalhar outros tipos de conhecimento, outras vozes. Então, essa luta na universidade para abrir para as muitas vozes é uma luta pluriversal, né? É importante que se dê. É importante, porque senão fica o pensamento único, mesmo que, ok, tem vários autores que é importante, não estou dizendo para tirar os ocidentais e colocar os autores intelectuais negros, só isso, não, é a coexistência, é fundamental, são as muitas vozes, né? Por que a gente tem que trabalhar só com um determinado conhecimento? Tem muitos outros que a gente desconhece, e é importante esse diálogo, isso é enriquecedor para todo mundo. Professora, até que ponto poderemos avançar se considerarmos também a importância da implantação de uma forma consistente da Lei 10.639, que institui né, o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas séries iniciais, e que a gente precisa fazer também isso no ensino superior. Até que ponto né, estabelecer, né, cobrar a implantação dessa legislação, com formação de professores específicos para essa cadeira, para essa matéria, isso pode melhorar né, o desempenho, o desenvolvimento lá na frente, em todos os níveis da educação, do que diz respeito à população negra, à luta antirracista e tudo mais. Ô, Marcos, você tocou num ponto fundamental. Essa lei, a implantação efetiva dessa lei é assim da maior importância. Boaventura fala urgência e emergência, né? Porque a partir desse ensino, né? Exatamente isso vem de encontro ao que eu estava falando um pouco anteriormente, né? É trazer os autores, os escritores negros, é trazer a história da África como se deu, né? A negação da história africana, da civilização africana. Hoje sabemos que a humanidade nasceu na África, hoje sabemos que a África é o berço da humanidade, mas isso não basta. Isso é uma frase pronta, né? Isso não basta, é preciso aprofundar, né? E de que forma fazemos isso? Com a educação, com o treinamento, sim, com a educação, com a leitura, com o debate, né? Isso é fundamental, tanto no ensino fundamental, médio, como no nível superior. Não dá para colocar isso como algo distante, como é muito a cultura do Brasil. Não me interessa, então não vou nem debater. Tem que pressionar para que isso efetivamente seja implantado. Não basta ter na lei, tem que ter na prática, né? E para isso também tem que ter formação. É fundamental, a pressão sobre isso é fundamental. Eu acho que a gente realmente pode avançar bastante, né, no combate ao racismo a partir do conhecimento dos iguais, né? Eu vou descobrir nos meus ancestrais lá na Nigéria, meu Deus, eu não sei nada da Nigéria. Eu vou ficar muito feliz de saber,
você certamente vai ficar muito feliz de saber de seus ancestrais em qualquer outro país da África, que eu não sei qual é. Então, assim, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Né? Então, é preciso saber, é preciso resgatar essa cultura para compreender minimamente, né, onde estamos e para onde vamos. Né? Porque assim, a população branca sabe exatamente seu avô, seu bisavô, sabe toda a ancestralidade. Né? E a população negra não sabe. Então, é fundamental que isso seja resgatado. Verdade, verdade. E eu assim, fico muito feliz, né, com as suas palavras, né, porque é uma luta que a gente faz com... Às vezes dá uma dor na coluna e tal, né, mas a gente encosta um no outro, tipo, né, a ABI com a Cogira, e a gente continua na luta. Né? Isso é que é a parte mais bacana. Né? Isso mesmo. É muito bom isso. Não tem jeito, não tem jeito, é levantar e caminhar, não dá para ficar sentado esperando, vendo televisão, vendo novela, não dá. Tem que partir mesmo para a luta, é uma luta cotidiana, é uma luta árdua, não é uma coisa fácil, você ainda vai ouvir 1000 pessoas dizendo que é mimimi, você ainda vai ouvir 1000 pessoas dizendo que você tem discurso único, você só fala sobre isso, você só estuda isso. Então, assim, é muito difícil, mas é necessário. Sem essa luta, a gente não caminha. E eu acho que é uma luta que tem que ser do jeito que a gente é, com alegria. Né? E o Muniz fala da alegria como esse processo de resistência, do existir, do axé, né? da força, da energia. Isso é muito legal. Né? E eu acho que a gente não saberia viver de outra forma, eu acho. Sim, sim. Posso dar um depoimento super rápido, já falando dessa questão da celebração, que é importante? Ontem eu estava meio tristinha, né? Dia 20 de novembro, que eu e meu marido, minha filha, a gente construiu a ideia de que 20 de novembro a gente tem que botar melhor roupa, vamos para a rua, porque é um passeio cívico. E a minha filha está na vida dela e tal, daí a gente fica com aquele... Sabe aquela história do... Né, a síndrome do ninho vazio, né? E aí nós fomos, vamos dar uma volta. Aí nós fomos para o caminho Niemeyer, cheio de atividades lá. Gente, foi absurdamente gostoso. As pessoas estavam celebrando, sabe? A gente via pessoas com dificuldades e tal, todo mundo ali com dificuldades, não sei o quê, diversos, né? Mas era de uma alegria, um momento tão prazeroso, as pessoas dançando funk, dançando charme, dançando samba, dançando afoxé, conversando, umas trocas, vendendo livro, muito prazeroso. E você vê todas as idades, bebezinho dançando. Então, a gente precisa celebrar. A professora fala com toda razão, com toda justeza, e aí vamos bater cabeça para o nosso professor Muniz Sodré, que eu amo de paixão. E é por aí, gente, é por aí. Isso é um ponto de pauta, hein? Muniz Sodré é um ponto de pauta. São vários capítulos, né? Enfim, não tem a dimensão, a gente não tem a dimensão exata, né? Do tamanho, né? Da contribuição intelectual no campo da pesquisa, da comunicação, dessa contribuição do Muniz Sodré. Vai demorar muito tempo ainda para a gente alcançar, né, o tamanho dessa construção, né, que vem de muito longe, né, vem do gingado, embora ele seja karateca, né, ele seja mais ligado às artes marciais orientais, né? Capoeira Mas também. Impressionante. Capoeira também, isso. Mas é muito interessante, né? De repente, a gente vai ter que fazer muitos programas para falar de Muniz Sodré, para entender e tentar alcançar, né, essa prateleira que é muito alta. Não, é legal. Você sabe que o mais legal nisso tudo é que aqui na ABN, no mês da consciência negra, nós fizemos uma camiseta, né, com a logomarca da nossa Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Ele recebeu a camiseta de presente do colega Vitor Ivrioli, e na mesma hora vestiu a camiseta. O Vitor depois vai mandar as fotos, coisa e tal. É maravilhoso. Sintonia total, né?
Está aí nosso queridíssimo Muniz Sodré, que na última vez que ele esteve na ABI, foi a convite, né, da nossa Cogira. Ele foi falar sobre... Foi ele e o jornalista Álvaro Repressão. Caldas, a convite. Repressão, né? Não se podia falar em movimento negro, em índio, em gay, lésbica, isso durante a ditadura, né? Eu me lembro, foi a última vez que o professor Muniz Sodré esteve na ABI. Não está na hora dele voltar, porque assim que a gente encerrar 2022 e começar 2023, a ABI completa 115 anos, né? Fundada por um jornalista negro, Gustavo de Lacerda, e a presença do Muniz Sodré será fundamental, né? Nesses 115 anos. Vamos fazer tudo para que o professor estiver com a gente, ele estará. Zilda, nesse evento que o Marquinhos está falando agora, né, que ele teve com a gente, eu sentei do lado dele. Eu estava quase desmaiando. Eu falei, meu Deus, que emoção! Delícia. Então, eu posso fazer propaganda? Claro. Deve, total. Nós estamos aqui para isso. Claro. Então, assim, vejam, não sei se vocês vão conseguir ver. Meu Deus! Isso aqui não dá para ver legal. Isso aqui é um livro que está no Prelo. Olha só. Muniz Sodré, uma escola disruptiva, organizado por mim e pelo Gabay. Marcelo Gabay! Ai, que lindo! Marcelo Gabay. Nós organizamos esse livro com... É uma coletânea, mas não é, porque, na verdade, é um livro super diferente. Vocês vão gostar de ler, eu estou fazendo propaganda, né? É um livro cartográfico. São 23 autores no total, 300 e tantas páginas, 300 nem sei quanto ficou no final, porque está no Prelo ainda. Acho que 365 páginas, se eu não me engano. São autores... É grande. São 23 autores das 5 regiões do Brasil, de países da América Latina, das Américas, Latina, América do Norte, da África e da Europa. Então, é um livro que está lançando o Muniz como o fundador de uma escola de pensamento. Né? Tanto é que o título do livro é Muniz Sodré, uma escola disruptiva. Ele é o cara, né, que desconstrói, não necessariamente desconstrói totalmente, mas ele reconstrói, ele questiona, ele reconstrói, ele redescreve. Ele é um redescritor. Então, é o cara que, com esse pensamento, ele funda uma escola. É o cara que diz assim, não, racionalidade técnica só não resolve. A gente precisa mudar essa postura acadêmica, vamos introduzir uma metodologia sinóptica, vamos introduzir uma epistemologia compreensiva, vamos incorporar todos os saberes, vamos dialogar, né? Vamos celebrar, é isso, é esse livro, que assim, vai ser lançado no dia 15 de dezembro, aproveito e já convido vocês para estarem lá. Vai ser lançado no dia 15 de dezembro na ECO, né? Uau! Com muita alegria, né, que eu trabalhei com esse livro e efetivamente estou vendo nascer. Poxa, que lindo! Mas, olha, que bacana a gente poder divulgar isso aqui, esse trabalho, né, importantíssimo nesse conceito, e a janela, né, que a ABI como plataforma, ela se transforma também nisso, né? Nós precisamos dar voz a trabalhos como esse, jogar a luz sobre esses trabalhos, de todos os tamanhos, de todas as idades, de todas as cores, mas nós temos os nossos aqui, né, os queridos, e o Muniz Sodré está realmente nessa parte, né, mais densa, mais intensa, né, e que nos representa. Eu fico muito feliz, professora Zilda, da senhora ter nos dado a honra e a chance de divulgar, né, aqui nesse minúsculo canal, né, nessa pequenininho aqui, né, mas isso merece Jornal Nacional, merece todas as mídias, né, mas, poxa, uma honra mesmo poder conversar com a professora Zilda e ter a chance de ouvir
sobre o Muniz Sodré, tudo o que a senhora acaba de dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que é uma honra mesmo nós pertencermos a essa geração, nesse mundo da existência, conviver com a existência do Muniz Sodré é uma honra, porque ele é uma pessoa, um homem muito importante, muito interessante. E acho que é um pensamento, uma pessoa singular, né? Na maneira como ele pensa, como ele vai, como ele busca, como ele constrói, como ele reconstrói. É uma fonte inesgotável de sabedoria, o Muniz. É um grande pensador. E eu acho interessante, assim, que até acho que é uma fala muito comum, né? Como ele está à frente. A gente pega os livros antigos dele, nossa, é impossível a gente não pegar aquele comunicação do grotesco e não ver coisas que estão acontecendo ali e que ele já discutia há mais de 20 anos, gente. E bota 20 anos nisso. Antropológico do Espelho, que ele fala de tecnologia, 2002. Uhum. BIOS virtual. Toda vez que eu vou fazer algum texto, tem que botar BIOS virtual, porque 1 ano estudando aquele livro, porque são textos complexos, né? Mas, assim, depois que a gente entende o que ele está falando, é impossível não usar. É impossível não usar. E pensar e refletir. E quando você fala dele fazer esse chamamento, né? Vamos mudar a ótica, vamos mudar essa lente para ver o mundo. Eu fico pensando na pedagogia do axé, né? Que é você voltar para o Sankofa, olhar para trás, olhar para o hoje, mudar, enfim, você fazer toda uma mudança, mas sem esquecer a sua ancestralidade, sem esquecer que o Senhor Tempo, ele está o tempo todo mudando, e a gente tem que tentar compreender e não achar que é o dono do tempo, porque a gente não é dono de nada. Exatamente. O Senhor Tempo é muito sério, é uma coisa muito assim, eu fico assim encantada, porque aquele... Tem poucos livros do Sodré, só tenho 8 só. Tem mais 40 para comprar, né? Não, 8 não, tem uns 12, só tem mais 40 para comprar. Mas ele é fantástico, né? E assim, é impossível não beber dessa fonte. E ele é de uma grandeza, de uma simplicidade, né? Ele é de uma humanidade. Gente, é muito incrível. Sim. E humilde ao mesmo tempo. Sim. Muita coisa. Muita coisa. Vamos reforçar, então, né, o dia do lançamento do livro. Né? E eu acho que não vai ser um lançamento só, vão ter que ter outras datas e talvez até na ABI mesmo, para lançar esse livro, num outro evento. No ano dos 115 anos da ABI, vamos relançar, talvez, de novo, a segunda edição, terceira, quarta, quinta edição, porque é muito importante, é um privilégio, né, a gente compartilhar desse momento e estar nesse lugar, né, é um privilégio mesmo. Ficamos muito honrados. É verdade. Eu também, eu posso dizer que eu também me sinto privilegiada por ter sido orientanda dele, por ter participado dessa... na verdade, esse livro está sendo construído há 10 anos, era um livro de 70 anos, e agora virou 10 anos. Mas para além, porque a gente ia fazer um livro de homenagem, e já tem alguns artigos dessa época, mas extremamente atuais. Dentre eles, do professor Emanuel Carnê-Leão, o maior filósofo do Brasil, assim, que me entregou isso em 2013. É isso? 2013, quando ele fez 70 anos, 2012, né, foi o evento. E depois a gente resolveu fazer uma outra coisa. Com os 80 anos, a gente já tinha alguns artigos dos 70 anos, mas aí pensamos, não, um livro de homenagem só não, é um pouco mais, é um pouco além. E a gente resolveu fazer esse livro de lançamento dele como fundador de uma escola. Assim como Adorno e Horkheim fundaram a Escola de Frankfurt, o Muniz fundou a Escola de Comunicação. Ele é autor, o pensamento dele é seminal. Então, é muito importante a gente dar nome, efetivamente, ao que é. Né? Sim. Importantíssimo isso. Sandra, a gente já está caminhando aí para a reta final do programa,
da entrevista, mas essa não será a última. Professora Zilda, pode ter certeza que nós vamos pedir, né, a sua volta aqui. Temos que fazer muito isso, pedir muito, porque é um momento de reflexão, de troca de experiência. Esse programa está sendo gravado, então, por isso, nós não conseguimos colocar aqui a participação do Telenauta, né? Mas nós estamos nos preparando, a ABI está se preparando para criar um canal mesmo, né? Uma TV ABI, né? No YouTube, né? Com toda a sua estrutura e com pensamento crítico da melhor qualidade dos jornalistas hoje que integram a ABI, né? Nas suas diversas editorias, vamos colocar assim, né? Economia, política, internacional, cidade, enfim, tem para todos os gostos aqui na ABI. Relações raciais. Relações raciais, né? Também colocar isso tudo no canal da ABI vai ser um trabalho importante, né? No nosso site, o impresso, enfim, a ABI volta a funcionar como uma casa do jornalista, mas muito preocupada também com o papel da comunicação pública, né? Discutindo isso também fortemente. Então, a ABI está de volta. Isso aí. Sandra, Parabéns, vou deixar a última. Obrigado. Sandra, vou deixar a última pergunta para você. Vamos fazer o encerramento, tá bom? Está contigo. Eu quero fazer um pedido, quero fazer que a senhora faça um merchan agora do seu grupo de estudos, que ele é babado. Então, por favor. Legal. Obrigada, Sandra. Obrigada. É um prazer falar do Grupo de Estudos Muniz Sodré, que ele foi fundado em 2015, quando eu defendi minha tese, e me deparei agora, vou fazer o quê, né? Porque quando eu defendi, não tinha mesmo escritores negros, era o Muniz costumava dizer que ele era o único professor negro da ECO, e eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Daí eu tive a ideia de fundar um grupo para trabalhar com autores e autoras negras, e ele me incentivou fortemente. No início foi ele que me deu, passou os nomes, porque é isso, né? A gente está na universidade eurocentrada, a gente também não conhece os autores negros, nem as autoras negras, né? Assim como a universidade nega, é um silenciamento, é um apagamento total de outras sabedorias. Então, as pessoas que estão antes, um pouco antes, agora não, porque as ações afirmativas mudaram esse cenário, felizmente, né? O pessoal já chega realmente com uma bibliografia diferente, diferenciada. Mas o Muniz me deu os primeiros autores e a gente começou, era um grupo muito tímido, eram 3 pessoas, né, que lia e debatia os autores, e foi crescendo, e hoje é um grupo, na verdade, aberto, né, é efêmero, as pessoas não precisam necessariamente ficar ad eterno, elas vão e voltam, mas é muito prazeroso, porque é o momento mesmo de debater esses autores, de conhecer esses autores, a existência deles, o pensamento deles, é muito interessante. A gente tem feito algumas descobertas importantes, né? Então, está aberto, é mais um convite. A gente virou lugar de propaganda, ok. Isso. Mas vale a pena. É aberto. Eu participei do grupo, né? Primeiro participei do LEC, né? Que é o original, né? Que era da professora Raquel Paiva, né? Depois entraram outros doutorandos e tal. E depois passei também para o seu, né? E aí só tive que sair por conta de horário, né? Estava batendo as disciplinas, né? Mas esse é uma delícia. Marcos, você não tem noção como que é muito bom. Muito bom mesmo. Mas, se Deus quiser, você ainda vai entrar num desse, ou então a gente faz alguma coisa parecida com a ABI. Vamos embora. Não, vamos fazer, claro, temos que fazer. Professora Zilda Martins, muito obrigado por essa entrevista, pela conversa aqui na TV ABI, né, nesse trabalho da Comissão Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. Eu agradeço também a participação da colega aqui da ABI, da colega da Cogira, da colega do sindicato, Sandra Martins, né? O Miro não pôde vir hoje, a Angélica também não, nem a Isabela, né? Mas, enfim, a gente continua trabalhando, tocando e avançando. E ninguém solta a mão de ninguém, né?
Vamos em frente. Muito obrigado. Tchau, isso tchau. mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente, agradeço a Sandra pelo convite, um prazer enorme te conhecer, Marcos, você já está convidadíssimo para participar do grupo de estudos. Eu acho que vai ser muito bom, e muito obrigada pelo convite, adorei estar com vocês. Um beijo enorme para vocês, parabéns pelo trabalho, né? Acho que realmente vai ser muito potente esse trabalho que vocês estão se propondo a fazer à frente da ABI, só tenho que torcer para que dê tudo certo. E vai dar, se Deus quiser. Professor, obrigada, Marcos. Eu agradeço esse trabalho fantástico que a gente está desenvolvendo, que você está capitaneando, e eu tenho certeza, e aí já vem aquela pecha da pesquisadora, que esse trabalho vai ter muita investigação acadêmica, vai ter muita pesquisa, vai ter muita gente produzindo coisas fantásticas, e muitas parcerias de extensão universitária, se Deus quiser. E eles querem. Certeza. É isso. Tchau, pessoal. Axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.